Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celk. Sou o César e nessa aula será apresentado o que é SSH e como usar o protocolo SSH. SSH é um protocolo de rede criptografado usado para acessar e gerenciar sistemas de forma remota e segura. O SSH permite que usuários se conectem. Eu tenho este usuário e ele consegue se conectar via internet de forma criptografada, garantindo a confidencialidade e a integridade dos dados transmitidos. É isso que será apresentado nesse tutorial: realizar a conexão do computador local a um servidor remoto e, de quebra, enviar arquivos locais para o servidor via SSH. Isto é, eu tenho este projeto local e será enviado para uma hospedagem VPS via SSH. Para começar, eu abro o gerenciador de arquivos, eu acessei o disco principal, no meu caso é o disco C, e em seguida o diretório Celk. Dentro desse diretório Celk, eu coloquei o código-fonte utilizado em aulas anteriores, mas ao invés de você ficar procurando a aula anterior, você pode baixar o código-fonte desta aula. E abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Após ter aberto, eu abro um novo terminal e nesse terminal ele automaticamente já acessou esse diretório disco C, em seguida o diretório Celk. E se você está seguindo as aulas de forma sequencial, você sabe que eu utilizei o diretório Celk na área de trabalho. Por que agora não estou utilizando? Porque se eu deixar na área de trabalho, a área de trabalho possui espaço em branco e caractere especial. Você não pode ter no caminho do arquivo e do diretório caracteres especiais, incluindo o espaço em branco. Eu tenho o disco C e depois do disco C automaticamente o diretório Celk, igual está no editor. Disco C, em seguida o diretório Celk. Se você gosta de utilizar qualquer outro programa, é importante você acessar o diretório. Preparei o meu computador para utilizar o SSH. Agora eu quero acessar a VPS. Acessei o site da Hostinger, será utilizado a VPS desta hospedagem. Caso você precise adquirir uma hospedagem na Hostinger, abaixo o link para você acessar e receber 20% de desconto adicional na aquisição. Simplesmente realizo o login. Após ter realizado o login, venho em VPS e acesso a minha VPS. E na aula anterior eu havia preparado já o ambiente. Se eu vier em sistema operacional, eu tenho o LAMP instalado, o Apache, MySQL e também o PHP. Importante que você tenha um ambiente preparado e na aula anterior eu já a apresentei. Caso você queira acessar a aula, abaixo há o link para acessar a playlist completa. Retorno novamente em visão geral e quero utilizar o SSH. Acesso SSH, alterar a senha SSH e quero acrescentar uma chave. Eu já tenho uma chave, eu quero remover, você provavelmente não vai ter esta chave, então você não precisa fazer este processo. Eu posso criar agora uma chave no meu computador. Abro o arquivo ler e neste arquivo ler eu acrescento todos os comandos que serão executados durante a aula. Conectar o PC ao servidor com o protocolo SSH. Criar a chave. Ao invés de eu copiar o comando, eu digito e gradualmente eu explico. Primeiro, o comando SSH. Para que serve este primeiro comando? Ele é base para gerar, gerenciar e converter chave de autenticação SSH. Ele cria um par de chave pública e privada que será utilizado para a autenticação. Antes de eu continuar, eu vou conferir se eu não tenho uma chave e em qual local que é salvo esta chave.
Ele é salvo no disco C por padrão, em seguida o diretório users, o nome do seu computador e depois o diretório SSH. Eu já tenho a chave anterior, eu excluo a chave que eu utilizei para gravar o curso, retiro, apago, agora não tenho nenhuma chave. Provavelmente você também não tem a chave, incluindo você também não tem esse diretório. Se não tiver o diretório, não tem nenhum problema. E continuo. Neste comando, acrescento a flag T e com esta flag T eu consigo indicar o tipo de algoritmo que será utilizado para gerar a chave. Neste caso, será utilizado o RSA. Também a flag B define o tamanho em bits da chave que será gerada. Aqui eu quero definir o tamanho, será 4096 bits. Já é uma chave consideradamente segura. E a flag C maiúsculo, porque eu quero acrescentar um comentário. Na maioria das vezes, o comentário você coloca algo que identifique o dono desta chave. E quem é o dono desta chave? Eu simplesmente coloco e-mail. Por quê? Se você trabalha em uma empresa, você tem um e-mail próprio seu. Então, todos conseguem identificar você pelo seu e-mail. É mais conveniente para identificar quem é o dono desta chave. Se eu coloquei o comando correto, se eu digitei, deve gerar a chave. Está indicando onde será criado a chave. Se você quiser, pode alterar o local, mas eu quero que seja criado neste local padrão. Simplesmente dou um Enter e preciso definir uma senha. Use uma senha complexa e, de preferência, anote um local que você tenha acesso, mas ninguém tenha acesso sem a sua autorização. Conforme eu coloquei aqui, senha usada na aula, não utilizar a mesma. Eu deixo aqui porque depois será necessário esta senha. Colo novamente esta senha e gerou com sucesso. Para conferir o local da chave pública, isso já eu apresentei, local da chave pública é este local. É o mesmo que eu abri no gerenciador de arquivos. E tenho as duas chaves, uma chave pública e a chave privada. A chave pública que você compartilha com o servidor. A chave privada você não compartilha com ninguém. Você pode abrir o arquivo que possui a chave pública ou você pode utilizar o comando. Eu prefiro utilizar o comando. Para isso, pego o cat, em seguida indico o diretório raiz, SSH, e depois deve abrir a chave pública, abrir este arquivo. Posso limpar a tela para vocês conseguirem visualizar melhor. Agora sim, executo o comando e tenho a chave. Copio esta chave, retorno no servidor e, só lembrando para vocês, visão geral, em seguida tenho acesso a SSH, alterar e chave SSH. Lembram que eu tinha uma chave anteriormente, agora eu não tenho mais. Provavelmente você também tem esta tela, ou tela semelhante caso o layout seja alterado. Coloco o nome de Selk, posso colocar aqui César, em seguida refere-se ao projeto Selk. SSH, a chave que eu havia gerado, você vai ter a sua chave, não tente digitar a minha chave. Eu sei que já tem pessoas tentando digitar a chave para burlar alguma coisa, é perca de tempo. Adicionar a chave SSH, preciso aguardar as mudanças, pode levar até 5 minutos. Enquanto ele executa o processo, coloco o seguinte comando, o comando relacionado para poder acessar o servidor. Coloco SSH, em seguida o usuário. Eu estou utilizando o usuário padrão, então é o usuário root. Se eu vier em visão geral, em seguida acesso a SSH, usuário root. Então é este usuário que eu coloquei aqui. E depois o meu IP, você coloca o seu IP, o IP que está aqui. Colocado o comando,
não executo ainda este comando porque não finalizou o processo. Somente eu deixo aqui preparado. Eu aguardo o término do processo e quando finalizar eu retorno. Finalizou o processo, agora sim posso executar este comando que eu havia digitado anteriormente. Dou Enter. Se eu quero adicionar, indicando que é um endereço confiável, sim, então simplesmente coloco Yes, Enter. A senha, você provavelmente anotou a sua senha, eu coloco a minha senha, não utiliza a minha senha. E consegui acessar. Agora eu estou no meu computador local conectado com o servidor. Isto é, no meu computador, eu consigo agora manipular a VPS, ou servidor, via o protocolo SSH, um protocolo criptografado, tornando o processo mais seguro. Se eu posso gerenciar a VPS através do meu computador local, bora ver o que a VPS atualmente possui. Retornando na hospedagem, pego o meu endereço, você vai ter o seu endereço, simplesmente acesso. Caso no seu ele não tenha acessado diretamente e apresentou um erro referente ao HTTPS, não sendo um site seguro, isso porque não acrescentamos ainda o SSL. Isso será acrescentado nas próximas aulas. Você pode acessar o site de forma não segura, não há nenhum problema, ao menos no momento. Mas no meu caso, não fez nenhuma solicitação para confirmar, então eu posso continuar. Aqui já temos algumas orientações. Onde que está o projeto? O projeto está dentro do diretório var, e em seguida www, pode ser um diretório público. No meu caso é o HTML. Aqui eu tenho o endereço. Você sempre confere qual é o endereço do seu servidor. Aqui eu posso fazer o seguinte, fazer assim, para vocês visualizarem melhor. Acrescento o comando cd, porque eu quero acessar o diretório que eu apresentei. Inclusive, eu copiei. Dou Enter. Estou dentro do diretório HTML no servidor. Utilizo o comando ls para verificar o que tem dentro desse diretório. Tem o arquivo index. Este arquivo index. Eu quero remover este arquivo. Somente antes, acrescentar os comandos. Usar o terminal conectado ao servidor para listar os arquivos. Depois eu utilizei este comando. Agora eu quero remover os arquivos. Eu quero remover todos, inclusive o arquivo que tiver o ponto na frente. Por quê? Pode ser que tenha o arquivo .env. E se eu só executar este comando, não vai remover este arquivo. Eu quero que remova todos os arquivos, incluindo os arquivos que possuem o ponto na frente. Eu já estou dentro do diretório HTML, por isso eu posso executar este comando para remover este arquivo. Cuidado, não execute este comando se você não acessou o diretório correto, porque se você executar dentro desse diretório, você vai remover arquivos que não devem ser removidos. Dou um Enter. Agora, se eu executar o ls, não tem mais nenhum arquivo. Se eu tentar carregar, vamos ver, nenhum arquivo encontrado. Inclusive, está apresentando qual é a versão do Apache, não deveria apresentar. Como eu faço para não apresentar? Isso eu abordo no curso de PHP Developer. Mais detalhes do curso no link disponível abaixo. O objetivo desse tutorial já está cumprido. Conectar o computador local via SSH na VPS. Mas agora eu também quero enviar arquivos locais para o servidor. Bora fazer isso? Para ver o SSH funcionando na prática? Eu tenho esses arquivos, eu quero compactar todos eles, utilizo o seguinte comando. Eu quero compactar os arquivos, vai ser salvo neste mesmo diretório com este nome. Somente eu abro um novo terminal, porque esse terminal ele está conectado via SSH ao servidor. Eu posso renomear ele só para ser fácil de identificar. SSH
conectado PC ao servidor. E neste outro, posso também renomear terminal local. Assim eu sei para que serve cada terminal. Diminuir aqui o tamanho e estou já dentro do diretório Celk e tento executar este comando. Será que eu consigo executar? Dou Enter e conseguiu executar de forma correta porque o sistema operacional já vem com o zip. Se você não tiver o zip, é necessário instalar no sistema operacional local, porque eu estou no meu computador. Mas, atualmente, o sistema operacional já vem com este pacote zip e gerou o arquivo. Eu preciso enviar este arquivo local para o servidor. Para fazer este processo, eu coloco aqui o comando enviar o projeto local para o servidor, usar o terminal sem conexão com o servidor. É esse daqui. Primeiro, SCP para copiar o que está dentro desse diretório. Você confere qual é o caminho do seu projeto. No meu caso é esse daqui, por isso já coloquei o exemplo aqui abaixo. O usuário, eu estou utilizando o usuário root e depois o IP, arroba e o IP do servidor. Aqui já está acrescentado. E para qual diretório que deve ser enviado? Para o diretório HTML. Você corrige o comando conforme os seus dados. Executo este comando no terminal que não está conectado ao servidor. Preciso da senha. Copio a senha que eu tenho salva aqui acima. Por isso que eu coloquei aqui a senha. Simplesmente cliquei com o botão direito do mouse e automaticamente colou a senha e já enviou o arquivo. Será? Retorno no terminal que está conectado ao servidor e estou dentro do diretório HTML, só executo o comando ls e tenho o arquivo compactado. Veja como é simples. E eu preciso agora descompactar este arquivo no servidor. Para realizar este processo, será utilizado o seguinte comando. Eu deixo os comandos aqui porque provavelmente no decorrer do tempo você vai precisar desses comandos e você já tem essa lista, quais os comandos básicos que devem ser utilizados. Primeiro, usar o terminal conectado ao servidor, beleza. Primeiro, acessar o diretório do projeto no servidor. Sim, eu já estou dentro do diretório. Caso você precise, tem aqui o comando. E depois, em seguida, descompactar o arquivo. Pego este comando e tento executar. E eu não tenho o zip instalado no servidor. Está apresentando qual é o comando que deve ser utilizado. Não acrescentou o sudo na frente porque eu estou logado com o usuário root. Mas se você não estiver logado como usuário root, você precisa colocar o sudo depois do sudo apt. Mas antes de começar isso, realizar este procedimento, eu preciso atualizar a lista de pacotes. Também colo o comando que deve ser utilizado. Sudo não é obrigatório porque eu já estou logado como root, mas eu deixo o sudo como exemplo. apt update, aguardo finalizar o update dos pacotes disponíveis para o sistema operacional. Finalizado o processo, agora posso ir para o próximo comando. Também não é obrigatório o sudo no meu caso, porque eu já estou como root. Então, simplesmente executo sem o sudo na frente. Será instalado agora esta ferramenta. Feita a instalação corretamente, pode ser que seja necessário reiniciar o servidor. Então, eu posso colocar aqui o comando para vocês como reiniciar. Coloquei o comando também com o sudo na frente, mas como estou logado como root e não como um usuário simples, eu posso executar sem o sudo na frente e executo este comando. Eu executei no terminal local, não é no terminal local, é no terminal conectado ao servidor. Importante que eu fiz isso porque caso você tenha executado no terminal incorreto algum comando, você precisa observar se você está executando o comando no
terminal correto. Somente aqui usar o terminal conectado ao servidor. Então aqui eu acrescento. Ou coloco depois. Usar o terminal conectado ao servidor. Instalar o zip também. E aqui, se não tiver o zip instalado no servidor, atualize a lista. Usar o terminal conectado ao servidor. Porque assim você sabe qual terminal que deve ser utilizado. E agora eu já reiniciei, ok? Próximo passo é descompactar. Eu coloquei aqui o comando, somente ele gerou o erro na hora de descompactar, porque eu não tinha instalado um zip. Agora sim que eu tenho instalado, reiniciei o servidor, eu tento descompactar. Usar o terminal conectado ao servidor. Dou Enter, conseguiu descompactar? Será? ls para listar os arquivos e eu tenho licença, o arquivo ler e o arquivo index. Consegui descompactar de forma correta. E se eu retornar no navegador, acesso este IP, eu posso copiar ou simplesmente atualizo a página. E tenho o quê? Bem-vindo a Selk. É o conteúdo que eu tenho no arquivo index. No arquivo index eu tenho bem-vindo a Selk. A frase que eu tenho neste arquivo, o arquivo que eu fiz o deploy para a VPS via SSH e tenho o resultado. Bem-vindo a Selk. Vocês viram que é muito simples utilizar o SSH e também enviar arquivos locais para o servidor. E para finalizar, eu quero remover este arquivo. Vocês já viram o comando para remover. Somente agora eu estou indicando qual arquivo que eu quero remover. É o Selk, em seguida o nome da hospedagem. Executo o comando, executou de forma correta, ls, e não tem mais o arquivo compactado, somente os arquivos que são utilizados no projeto. Mas eu devo enviar arquivos da forma que eu apresentei? Pego do meu computador e envio para o servidor? Não é recomendado. O recomendado é utilizar o SSH para você poder acessar o servidor de forma criptografada, de forma segura, e quando você precisar enviar os arquivos para o servidor, você envia do servidor de versionamento. Eu estou utilizando o GitHub e eu preciso conectar o GitHub a VPS via SSH. E como eu consigo acessar a VPS? Eu consigo acessar a VPS do meu computador local via SSH, o servidor. Se eu estou dentro do servidor, conforme eu tenho aqui, o usuário root está dentro do servidor e eu executo os comandos dentro da VPS. Então, significa que eu estou dentro do servidor, eu posso agora conectar o GitHub à VPS e na VPS recuperar todos os arquivos que estão na branchman e realizar o deploy do projeto. Então, bora fazer este processo na próxima aula. Deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais e no próximo bora abordar esta conexão.